para ministrarmos a palavra de Deus. Jesus disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu vou falar sobre os 3 céus. O terceiro, aonde está o trono de Deus. O segundo, aonde estão as constelações. E o terceiro, onde nós vivemos. São 3 céus que a Bíblia menciona. Já que eu falei na outra vez sobre o terceiro, então nós vamos, no lugar da gente ir daqui para lá, a gente vai vir de lá para cá. Entendeu? Nós vamos fazer como os astronautas. Os astronautas, eles saem daqui, quando eles entram num engenho preparado para eles saírem da nossa órbita terrestre. Eles saem daqui, e à medida que eles vão em direção à Lua, digamos assim, eles olham para trás e veem a Terra se distanciando. Essa Terra que Deus fez e nos colocou. Ela vai se distanciando ao ponto de não se enxergar mais ela, pois ela é muito pequena em comparação ao universo. Então, nós vamos ler alguns textos da palavra de Deus. E vamos começar no livro de Atos, no capítulo 7. Eu vou mesclar ciência com teologia, ou seja, com a Bíblia. Porque a ciência ou a Bíblia não contradiz, ou não se contradiz no tocante à ciência. Tem muitos tolos aí, que a Bíblia chama no Salmo 53, tolo ou nécio, que chega a dizer que Deus não existe. Entendeu? Mas é um tolo, diz a Bíblia, é um doido, na linguagem comum. No Salmo 14, chama ele de nécio. Muito bem. E no capítulo 7 de Atos, no versículo 22, diz que Moisés foi um cientista. Ora, por que eu estou dizendo isso? Porque ele escreveu o Pentateuco. E no Pentateuco ele bota a ciência lá. Ele diz aqui que ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios, porque ele viveu lá no Império Egípcio. Foi o primeiro dos 6 impérios que a Bíblia fala. Foi o Egito. E ele viveu lá durante 40 anos, aprendeu, se formou na Universidade do Egito. Então ele era um intelectual. E ele diz-nos na Bíblia, vamos abrir agora no livro de Gênesis, uma coisa que nos deixa maravilhados. No capítulo 1 de Gênesis, eu queria que você acompanhasse com a sua Bíblia. No capítulo 1 de Gênesis, eu vou projetar alguma coisa também ali na tela para os irmãos entender. O meu tema já está lá, a origem de tudo e a grandeza de Deus. A origem de tudo que existe. Vou falar nisso nesses minutos. É claro que dando umas pinceladas. Capítulo 1 de Gênesis, no verso 1, Moisés abre a Bíblia. A Bíblia. Não devia estar aqui, claro, esse livro, porque ele não é o primeiro em ordem, porque o primeiro livro é o livro de Jó. Mas como esse livro aqui tem o nome de Gênesis, que quer dizer princípio ou origem, cabe ele estar aqui. Então, ele começa assim no verso 1. Olha que coisa linda. No
princípio, criou Deus os céus, está no plural aqui, e a terra, porque só existe uma terra, então está no singular. Agora, o que me chama a atenção aqui, Paulo, lá na frente, no capítulo 12 de um dos seus livros, chamado Carta dele aos Coríntios, ele diz que conhecia um homem que foi ao terceiro céu. Então nós vamos começar de lá para cá. Depois a gente vem para o segundo, como já disse no começo, e depois vamos chegar aqui no terceiro. Olha que coisa interessante, ele diz aqui: no princípio criou Deus. Agora, quem entende das Escrituras, da Bíblia, vai lá no fundo à procura de verdades, sabe que essa palavra princípio aqui, ela pode ser, na língua portuguesa, na nossa língua, pode ser um advérbio de tempo. Claro, e o é. Mas também pode ser, pasmem os irmãos, um substantivo. Pode ser um substantivo. Por quê? Vamos dar uma olhada lá em Hebreus capítulo 1. Aproveite e abra sua Bíblia com coragem. Hebreus capítulo 1. Olha o que é que diz aqui o autor no verso 2 do capítulo 1. A quem constituiu herdeiro de tudo, porque por quem fez também o mundo. No verso 1 define que foi Jesus. Agora, uma coisa interessante no capítulo 1 de João, dê uma olhada lá, falando da criação. Capítulo 1 de João, diz no princípio, está aqui outro advérbio de tempo, era o verbo, está se referindo à segunda pessoa da Trindade, e o verbo estava com Deus, aqui no caso é a primeira pessoa da Trindade, e o verbo era Deus, claro, porque são três pessoas, interligadas, distintas, mas sendo um só Deus. Não confunda que não existe três deuses, existe só um. Em três pessoas. Muito bem, já que eu estou falando sobre a grandeza dele, desse Deus que nós servimos, vamos ver como é que ele criou essas coisas todas. Porque ele, Deus, é o único citado na Bíblia. E em toda a história, só ele sempre existiu. Fora disso, tudo é criado. Vamos ver isso? Isaías capítulo 9 define isso aqui. Isaías 9, no verso 6, diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será, vamos usar a reticência aqui, Pai da eternidade. Então, se ele é o Pai da eternidade, então a eternidade foi criada por ele. Ela nunca existiu antes dele criá-la. A eternidade. O que é eternidade? Nós temos, por exemplo, em ordem de lá para cá, nós temos o gabinete de Deus, ou seja, o terceiro céu, ou seja, o paraíso.
que a Bíblia fala. O mesmo paraíso que foi dado a Adão aqui, que depois de Adão pecar, foi expulso dele, porque era lugar de santidade. Deus não tolera o oposto disso. Então o que é que acontece? Deus pega esse território, porque o céu também é um território. Aonde está Deus, o céu é um território, é palpável. Não é visto daqui, porque ainda nós estamos nesse tabernáculo. E a segunda está muito distante. Tem gente que não gosta de ouvir isso. O céu, onde está o trono de Deus, está muito distante daqui. Eu estou falando do que foi criado. Para você ter uma ideia, nenhum telescópio até hoje pôde detectar o terceiro céu. Lá diz a Bíblia que está o gabinete de Deus. O que é isso? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Tá. Também lá temos 24 anciãos. Na numerologia bíblica, isso é muito importante. O que é que os anciãos fazem? Eles são experiências. Seres celestiais criados com experiências. Quando se fala em ancião, fala em duração de tempo. Se você que é filho, quer um conselho do pai ou da mãe, você vai tê-lo. Por quê? Porque eles têm mais tempo do que você. Tem experiência. Esses 24 anciãos aqui, falado no Apocalipse, que estão lá perto do trono de Deus, eles são exatamente a experiência do todo de Deus lá dentro. Depois aparece dos 24 anciãos, no Apocalipse, aparece lá dentro do terceiro céu, cerca de 4 animais. Só aparece ali. Ezequiel dá uma pincelada rápida disso. Quem são eles? Esses 4 animais, eles são representações. Deus sabia que os 4 evangelhos iam ser úteis a nós. E Deus cria um paralelo. Esses 4 animais, que são diferentes de todas as coisas criadas, eles parecem com a gente, mas eles são ao mesmo tempo diferentes. Quer ver uma coisa? Eles enxergam assim. Eles param assim e estão vendo o que está atrás, lá nas costas. Eles estão vendo o que está à esquerda. Eles estão vendo o que está à direita e estão vendo o que está na frente, sem se mexerem. São esses 4 animais. De acordo com a Bíblia, eles representam, por exemplo, o primeiro dos 4 representa Mateus, o Evangelho. E o segundo representa Marcos. O terceiro representa Lucas e o quarto representa João. Deus não faz nada à toa, sem significados. Até o nome que a gente tem, existe significados. Pois bem, por que Mateus é o símbolo do leão? Porque lá o primeiro dos 4 animais, eles têm a representação de um leão. Porque Mateus é o evangelho do rei. E o leão é o rei dos animais. Depois nós temos o boi, é o segundo dos 4 animais. A aparência dele é assim. Então ele simboliza o boi, que o boi
ao mesmo tempo simboliza trabalho. E o Evangelho de Marcos é o símbolo de um servo, na linguagem animal. Depois vem Lucas, o terceiro desses quatro. Eles representam o Evangelho de Lucas, pois o Evangelho de Lucas, ao mesmo tempo, é o símbolo do homem, e o homem é símbolo da sabedoria, do conhecimento. E o quarto desses animais que ficam ali no trono de Deus, no gabinete dele, eles não saem dali. O quarto representa o Evangelho de João, e o símbolo dele é a águia, está lá. Por quê? Porque ele também significa perspicácia e visão. Interessante, depois que Deus fez os anciões, criou os anciãos para fazerem parte do seu gabinete, depois os quatro animais, ele cria a raça angelical, ou o grupo de anjos angelicais. Por exemplo, ele cria o serafim, que vem com uma primeira classe. Depois ele cria os querubins. Depois ele cria os arcanjos. Depois ele cria os anjos. Tudo isso tem significado. Ah, pastor, e se eu ver um deles, eu vou conhecer? Claro, porque a Bíblia define. Diz que, por exemplo, o serafim tem 6 asas. Já o querubim tem 4. O arcanjo tem 2 e o anjo também tem 2. Então, se você olhar biblicamente falando, você vai ver, principalmente as 2 primeiras, os serafins e os querubins, você vai ver que diferenciam exatamente por causa das asas. Agora, na ministração, na ação deles, porque Deus tem propósito, você não está aqui à toa, não veio à toa aqui, não foi salvo à toa, não nasceu à toa, nada disso, tem um propósito. Deus sempre tem um propósito, principalmente conosco, com a raça humana, que é a sua imagem e a sua semelhança. Então o que acontece? Deus fez os serafins como a classe mais alta para adorá-lo, para cantar, para louvá-lo. Essa classe vive 24 horas na nossa hora, porque Deus não tem tempo nem espaço. Quando se fala em Deus, não se fala em tempo nem espaço. Mas quando se fala em nós temos isso. Por exemplo, 24 horas, direto, eles louvam a Deus. Isaías diz que eles falam santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Você diz, mas peraí, só eles cantam? Não, tem um coral no céu. A Bíblia diz que no momento que Jesus nasceu em Belém, para nos salvar, nos redimir, ele se fez carne, diz que apareceu um coral de anjos cantando. Mas os anjos não cantam direto, mas os serafins sim. Depois do gabinete de Deus, vem o querubim. O que é que o querubim faz? O querubim, ele protege. Ou você pensa que não, diz, mas pastor, mas no céu é só santidade. Mas Deus botou os querubins para proteger. É tanto que quando o homem peca, no jardim do Éden, não era para pecar. De vez em quando pessoas me perguntam, pastor, mas Deus não sabia que ele ia pecar? Na onisciência sim, mas no propósito não. Deus nunca quis que o homem pecasse. Mas quando ele deu para nós o direito de escolher, aí o homem vai e escolhe isso. O que acontece? Quando o homem peca, Deus não tolera, bota para fora do jardim do Éden. Jardim do Éden. Portanto, o Éden era um território. E Deus fez um jardim no território do Éden. Botou o homem lá. Quando o homem pecou, alguém pergunta, quanto tempo Adão viveu sem pecar? Ele não passou de 120 anos. 120 anos na graça, desviou-se depois. Diz a Bíblia mostra isso nos detalhes dela. Pois bem, então o que acontece? Deus bota ele para fora, mas protege a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele protege. Como é que ele protege? Ele não protege a árvore da vida. A árvore da vida ele transfere. Ele leva para o terceiro céu. Porque foi ele que botou lá, para o homem viver eternamente aqui. Mas o homem
infelizmente, destruiu o propósito de Deus, quebrou a lei dele, se arrebentou. Aí Deus disse: vou tirar isso daqui. E tirou, transferiu a árvore da vida para lá. Ela é mostrada no Apocalipse, já lá em cima, no céu. E pega uma espada de fogo e bota em volta da árvore e chama também 2 querubins, porque eles são protetores. Botam eles ali para protegerem a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa está lá, perto da Armênia, onde começa o rio Eufrates. O rio Eufrates, ele é o 12º maior rio do mundo. Ele é muito extenso, 2.750 quilômetros da nascente até o Golfo Pérsico, onde ele desemboca. Lá estava o Jardim do Éden. É o lugar mais fértil da terra, até hoje. Tudo que planta dá. Ali, até hoje, só que está escondido por causa desses querubins que estão lá e essa espada de fogo para proteger e não deixar ninguém ter acesso e nem ver. Eu já estive lá só para conhecer a região, mas é muito fértil. Pois bem, aí Deus faz também agora os arcanjos lá no seu território, no terceiro céu. Para que os arcanjos? Para que eles fossem líderes dos anjos, porque depois Deus cria os anjos. Para quê? Para serem ministros de Deus. São os anjos que ministram. Deus manda eles virem de lá à terra para ministrar a nós. Claro que eles são abstratos. Quando Deus abre os nossos olhos espirituais, aí a gente vê quantos homens de Deus, pastores, ministros, missionários, já viram esses seres angelicais, celestiais. Deus chama eles porque eles são ministros de Deus para ministrar à igreja, ao povo de Deus. Já desde o Velho Testamento você vê isso, os anjos, porque eles vêm dirigidos pelos arcanjos para ministrar a nós. Deus deu isso para os arcanjos. Muito bem, aí quando termina isso, Deus resolve a criar o segundo céu. O segundo céu está fora da eternidade. Vamos dar uma olhada no Salmo 90, por favor. É muito interessante isso para o nosso conhecimento. Salmo 90, também escrito por Moisés. Moisés escreveu esse salmo, e ele diz assim, no verso 2, do Salmo 90. Ele diz: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo. Sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Olha, muito interessante esse verso 2. Antes que os montes nascessem, eu estava olhando, foi descoberto um monte no planeta Marte, que estão explorando agora bastante, com 27 mil metros de altura. Em Marte, não é somente a nossa Terra que tem montes. No universo aí tem montes, 27 mil. O monte mais alto que nós temos é o Everest, não chega a 9 mil metros. Esse 3 vezes mais alto. Olha o que é que diz aqui, olha Moisés. Ele disse: antes que os montes nascessem, não é só daqui não, ou que tu formasse a terra, aí ele vem para cá agora, e o mundo, isso aqui é o cosmos, esse mundo aqui pode ser chamado de universo, na tradução hebraica. Sim, de eternidade a eternidade. O que é eternidade? Já diz o que é eterno. Por exemplo, vamos conhecer um pouco da eternidade, mostrando uma coisa material aqui. Nós temos essa parede, nós temos aquela parede, entendeu? Da parede para lá e da parede para lá é a eternidade. Lá, no termo aqui. Deus então cria primeiro o terceiro céu, o seu gabinete, depois ele cria a eternidade. O que é eterno?
Quando você entra no meio da eternidade, você entra no espaço físico, que é chamado o segundo céu. Esse segundo céu é conhecido como o universo. Vamos dar uma olhada nesse segundo slide aí. Lá nós temos, por exemplo, que você está vendo ali, o universo. E você fica pensando, meu Deus, eu não entendo nada. Nem os cientistas, nem os cosmologistas, nem aqueles que estão 24 horas direto em laboratório pesquisando isso. Porque isso é tão vasto que não dá para conceber. O universo, ele é composto. Vamos ver o terceiro slide. Ele é composto de galáxias. Aí, o que é que eu fiz? Eu dei um tema para isso, que os irmãos viram no começo. A grandeza de Deus. Você olha assim para as galáxias, elas estão dentro do nosso sistema, ou seja, dentro do universo. E no meio dessas galáxias tem uma chamada Via Láctea. Essa é a nossa. As galáxias, por si, elas são compostas de estrelas. E são tantas estrelas, você está olhando ali, no mapa, no slide, são tantas estrelas que só dentro da nossa galáxia, da nossa chamada Via Láctea, nós temos aproximadamente cerca de 2 bilhões de estrelas. Uma delas é o Sol, que aquece a roupa que a irmã coloca no varal, que é benéfico para os nossos ossos. Entendeu? Se não fosse o nosso Sol, que é uma estrela, nós não poderíamos viver. É tanto que no livro de Gênesis, Deus faz o Sol no 4º dia da criação. E só vai fazer o homem no 6º dia. Então nós dependemos do Sol. Nós não viemos antes dele, porque senão não tinha jeito. Como Deus ele é matemático, como Deus ele é o Todo-Poderoso, ele conhece todas as coisas. Espera aí, primeiro eu vou criar as coisas físicas, que serão benéficas à minha imagem, que eu vou criar no 6º dia. Então Deus pega e começa a criar no 1º dia. E disse Deus, haja luz. E houve luz. Essa não é a luz, essa aqui não. Essa quem criou foi o Edison, Thomas Edison. Mas é a luz cósmica, que dá para ver e enxergar. Nós não enxergamos aqui muito. De noite a gente enxerga as estrelas lá em cima. Por quê? Porque nós temos uma camada chamada camada de ozônio na nossa Terra. Essa camada, ela não só nos protege, mas ela também impede da gente enxergar o que está bem distante. A não ser com telescópio. Mesmo assim temos que sair da nossa órbita, como é o caso de Hubble, como é o caso de Voyager, First and Second, que estão lá no espaço sideral, focalizando essas estrelas. Pois bem, nós estamos dentro agora do segundo céu. O que Deus faz para a gente abrir a boca assim e dizer, que é isso, que coisa maravilhosa. Vamos dar uma olhada no capítulo 15 de Gênesis. Dê uma olhada lá, como é que é lindo isso aí, como é que Deus faz. Ele chama o seu servo e diz, eu quero que você observe isso daqui, por gentileza, é minha criação. No capítulo 15 do livro de Gênesis, olha o que é que diz lá, no versículo número 5. Então o levou, quer dizer, Deus pega Abraão e o conduz fora e disse, olha agora para os céus. Isso é bonito porque ele está no 1º céu e vai para o 2º agora, onde estão as estrelas. Então Deus, olha para os céus
e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. Irmãos, cientificamente falando, você pode estar em qualquer lugar da terra, de noite, você não enxerga mais do que 3.000 estrelas. Você não consegue passar. Você olha assim, pode contar. Deus disse para Abraão: conte. Conta, rapaz, olha, vai apontando e a conta. Você não consegue contar mais do que 3.000. Mas sabe quantas estrelas tem só dentro da nossa galáxia? Você levanta assim, está lá? Mais de 2 bilhões de estrelas. Só na nossa. Agora temos galáxias, são conhecidas agora, detectadas 126 bilhões de galáxias. Já foram detectadas. 126 bilhões. Agora veja, não estou falando milhões, estou falando bilhões. 126 bilhões de galáxias que já foram detectadas, e tem galáxias que ultrapassam a 3 trilhões de estrelas dentro delas. E Deus diz: conta isso, vê se você consegue. Não consegue. Agora tem uma coisa, irmãos, você olha assim e diz: puxa, aquela estrela ali que eu estou vendo mais perto da gente, da Terra, qual é a distância dela? Olha, se você quiser ir para uma estrela mais perto, que está mais perto de nós, você olha assim, vê aquele montão, você quer ir você entra num engenho, numa máquina, e você viaja a 40 mil quilômetros por hora. Você sai daqui, vou em direção àquela estrela mais perto. Aí você vai. Sabe quanto tempo você demora para chegar lá? 115 anos. A mais perto, que você olha assim, você está vendo ela ali. Talvez seja uma das 3 Marias. Mas tem uma coisa, já estamos falando em galáxia, nessa vastidão do universo, nesse Deus que criou tudo isso e que nos trouxe aqui, por exemplo, e nos traz aqui para cultuar Ele. E a gente olha: puxa, que eu sou então? Qual é o meu tamanho? Qual é a minha representatividade aqui? Tem uma estrela, não é planeta, é estrela, no meio desses 2 bilhões dentro da Via Láctea, chamada VY. Ela é tão grande, é uma estrela, ela é tão grande, que você diz: eu quero atravessar ela numa velocidade de 900 km por hora. Por exemplo, é a velocidade de um avião que a gente pega para ir, entendeu? Que viaja a 33 mil pés de altura, 11 mil metros, 12 mil metros, vamos dizer assim, de altura. Aí você pega ele para ir para os Estados Unidos, para ir para a França, para ir não sei o quê, para ir para o Nordeste, aí ele sobe nessa altura de 12 mil metros, por exemplo, 11 mil metros. Você pega um avião desse, aí você vai: eu quero passar, vou começar nesse ângulo aqui, no norte, eu quero ir para o sul, depois voltar para o norte, numa viagem só, numa velocidade de 900 por hora. Essa estrela é tão grande que você gasta cerca de 1.100 anos para fazer uma volta só em torno dela, numa velocidade de 900 km por hora. Olha o tamanho desse universo. Nosso Júpiter, que está bem ali, Júpiter faz parte do nosso sistema solar aqui, que está em ordem, afastamento solar, são 9 planetas que agora diminuíram para 8, tiraram Plutão, porque Plutão é pequeno, já não é mais planeta, é como se fosse uma lua, um satélite. Ele está bem ali, mas se você botar a Terra dentro dele, você não enxerga a Terra, de tão grande é este planeta que está bem ali. Agora, irmãos, além desse VY, nós temos outros muito maiores. Se você botar a Terra assim, você não enxerga de jeito nenhum, ela desaparece. Tá? Não vamos falar muito mais a respeito desse universo,
porque ele é tão vasto, tão grande. Tem mais uma coisa: o universo ele começou pequeno, pela luz da Bíblia e pela luz da ciência. Qual é a idade do universo? Os cientistas falam em 13,7 bilhões de anos. Ele é criado. Nós não vamos contra isso, porque Deus criou o universo. Para que Deus criou? Tem tudo significado. Bom, Deus, depois de fazer tudo isso, está fazendo o universo se esticar. Ele está ficando cada vez maior. Se você entrar e observar num observatório, o mais possante, que é o Hubble, que está fora daqui da Terra, se você olhar, você fica pasmado, diz: não é possível uma coisa dessa. O nosso globo, esse segundo céu, está se expandindo. Alguém perguntou a um cientista: por que está se expandindo? São as estrelas que estão morrendo. As estrelas nascem e morrem, como nós. E quando elas morrem, elas explodem. E quando explodem, elas jogam fragmentos por todas as partes. Graças a Deus que a Bíblia nos abre o conhecimento de todas as coisas, porque a Bíblia é o manual divino. Sabe o que a Bíblia diz? Que Deus resolve criar um planeta dentre os planetas, que somente na nossa Via Láctea nós temos já cerca de 100 planetas conhecidos, não são 9, mas 100. Ele vai se estendendo mais com as suas luas. Só não foi descoberta ainda vida fora da Terra. Deus resolve, depois de fazer tudo isso, Deus resolve fazer a Terra. Gênesis 1:1, no princípio. Quando foi esse princípio, ninguém sabe. Estão estudando, mas ninguém chega à conclusão. Apenas vem teorias. Mas é muito bonita a Bíblia, diz no princípio. Ela não diz exatamente o tempo e a hora, porque Deus não é limitado a tempo e ao espaço. Mas diz: no princípio criou Deus os céus e resolve fazer a terra. Agora, o mais bonito, eu vou terminar. Vamos para o próximo slide. Olha lá, Deus resolve criar o planeta Terra. Depois de ter criado o terceiro, o segundo, ele resolve criar um planeta que é diferente de todos os planetas. Bota água, bota luz, bota ar, oxigênio, traz o hélio. Até o hélio nós temos, que é um gás encontrado nos oceanos, que dá para você subir num balão e voar. Aquilo é hélio que faz o balão subir. Ou então o homem mergulhar em grandes profundidades. Até isso você encontra na terra. Então Deus abastece a terra. A terra era sem forma e vazia, diz o livro de Gênesis capítulo 1. Era feia. Deus começou a fazer ela. E aquilo não é só um dia, não. Quando fala em dia, não está falando de 24 horas. Não está falando em tempo. Porque Deus não é do tempo. Deus não está no tempo. Deus não é limitado ao tempo. Deus é muito mais do que isso. Aí ele resolve, faz a terra sem forma, vazia, e havia trevas, era uma escuridão, a coisa mais feia do mundo. Aí Deus resolve fazer a terra bonita. Depois que Deus faz a terra bonita, linda, Deus resolve fazer na criação, no último dia, o homem, você e eu, diferente de todas as coisas. Você não pode se orgulhar por ser rico, por ser culto, por ter uma família diferente da outra, por ser isso e aquilo, ser um pastor, ser um evangelista,
ser um homem, ser uma mulher. Você não pode se vangloriar disso. Se você prestar bem atenção, você não é nada. Imagine. E vamos ler um último texto. Vamos passar para o outro. Outro slide. Então virá o fim. Tudo isso que você está vendo, ouvindo eu falar e vendo. Vamos ler um texto no capítulo 147 de Salmo. 147 de Salmo. Tudo isso que você ouviu eu falar, vai ter o seu fim no aspecto do segundo e do primeiro céu. 147, verso 4, conta o número das estrelas, chamando-as a todas pelos seus nomes. Olha para Deus, o Deus que você serve. Ele não somente conhece você, mas Ele conhece todas as estrelas, e conhece ela pelos nomes dela. Interessante quando a gente morrer, porque tudo vai findar. Tem um texto que eu quero botar ali, eu acho que ele está ali, já. Aquele texto lá, não sei se você consegue ler, mas ele está em Pedro, que diz que tudo que existe aqui vai se acabar. E eu vou terminar lendo esse texto com os irmãos na carta de Pedro, 2 Pedro. E eu quero deixar bem claro, ler com os irmãos, para que ninguém se glorie daquilo que é ou daquilo que tem. Eu vejo sempre o pastor Luiz falando aqui dos dízimos. Eu não acredito que tenha com quem um crente deixa de ser dizimista. Deus dá 100% para ele e pede 10, deixa 90%. Olha a bondade dele. Tá, vamos dar uma olhada aqui. A nossa casa, por exemplo, disse Pedro que vai ser queimada. A nossa casa. Diz aqui na capítulo 3 de 2 Pedro, verso 10, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grandes estrondo. Está vendo outra vez os céus aqui? É o primeiro e o segundo. Com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e as obras que nela há se queimarão. Essas obras pode ser a casa que você construiu, pode ser a chácara que você tem e cuida, pode ser o carro que é seu. Tudo isso vai ser desfeito, irmãos. Não devemos colocar o nosso coração nisso. Eu falei para um cientista um dia desse, eram uns 8, nós estávamos conversando, e ele disse para mim: reverendo, eu não acredito em Deus. Eu falei: doutor, grandes coisas o senhor não crê em Deus. Mas vamos supor que ele exista. Eu falando para ele, os outros pararam para escutar. Vamos supor que ele exista. Ele vai pegar o senhor lá na frente. Ele parou, literalmente ficou pálido. Sabe o que ele disse para mim? Reverendo, eu não tinha pensado nisso. Falei: então pense. Ele é maior. Toda a criação revela um Criador. Esses microfones que estão aqui, alguém criou. Esse púlpito alguém criou. Esse templo alguém criou. Essas caixas daqui alguém criou. Essas cadeiras alguém criou. Aquele órgão, aquele piano alguém criou. Essas cadeiras alguém criou. Aquele troço ali alguém criou. E tudo que nós temos aqui revela um Criador. Assim também é tudo isso que a Bíblia fala. Este vasto universo foi criado por alguém, e a Bíblia chama ele o sábio arquiteto. Deus planejou isso para quê? Para a nossa felicidade. Tudo isso é para chamar a nossa atenção, porque Ele entregou tudo isso nas nossas mãos.
Mas deixa eu terminar. Tudo isso vai se espatifar, vai se queimar, vai ser destruído. Não bote o seu coração nas coisas da terra, bote o seu coração nas coisas de Deus, naquilo que não perece, naquilo que é eterno, irmãos, naquilo que é para sempre. Tudo aquilo que você faz para você, você vai ver perecer, vai se acabar, mas tudo aquilo que você faz em favor do reino de Deus vai durar eternamente. Aleluia. Vamos ficar em pé, por gentileza. Aleluia. Então minha alma canta a ti, Senhor. Cantem todos. Aleluia.